Olá, vamos à nossa aula 3 da disciplina Confiabilidade do curso de Engenharia de Produção do CEDERJ. Nessa aula 3, nós daremos continuidade ao tema dos índices ou indicadores em confiabilidade. Vamos compartilhar aqui o material. Então, indo à segunda parte de índices de confiabilidade e manutenabilidade, vamos trazer agora o MTTR, Mean Time to Repair, tempo médio de reparo. Obviamente, só se aplica a itens reparáveis, né? Ou seja, em conjunção com o MTBF, não faz sentido a gente falar de MTTR junto ao MTTF, tá? E médio tempo médio para reparar, para que volte ao funcionamento adequado. Então, por exemplo, um gerador com um tempo médio de reparo de 8 horas. Vamos lá. Usando o mesmo gráfico que nós utilizamos anteriormente para explicar o MTBF, imagine o seguinte: quando houve a primeira falha, ah, houve uma intervenção para fazer com que o equipamento voltasse às condições desejadas de funcionamento. Isso levou um tempo. Quando houve a segunda falha, idem. Então, dependendo da natureza da falha, dependendo de uma série de fatores, o tempo de reparo pode ser maior ou menor. Então, o MTTR, ele calcula a média desses tempos. Tá? Um aspecto importante é que, quando a gente fala de tempo médio de reparo, MTTR, pode haver uma interpretação errônea e achar que o tempo medido é só o tempo que se fica trocando alguma coisa, né? Na realidade, a ideia do MTTR é o tempo que se parou para haver o reparo e a conclusão do reparo em si. Então, vamos imaginar o seguinte: numa linha de produção, o operador notou alguma coisa estranha na máquina. Aí ele parou. Então, já parou de produzir, né? Aí ele começa a olhar em volta, começa a procurar, ouvir um barulho estranho, né? Ah, ah, e aquilo já está contando como tempo de parada, né? Ainda que o reparo não tenha se iniciado. Aí ele chama o supervisor vai chamar a manutenção, aí vem alguém da manutenção e o tempo está correndo, o reloginho está contando lá o tempo, né? Aí ele liga a máquina e tal, realmente, isso aqui deve ser esse tipo de coisa aqui que soltou, eu vou lá buscar minhas ferramentas. Aí lá vai ele buscar as ferramentas, o reloginho está contando o tempo, né? Aí ele traz as ferramentas, tá aqui, ó, quebrou esse parafuso. Deixa eu ver se a gente tem esse parafuso em estoque. Vai lá no estoque ver se tem o tal parafuso. Se não tiver, vai ter que sair para comprar, né? Aí traz o parafuso, substitui o parafuso, verifica se está tudo ok, faz os ajustes necessários, né? Bota a máquina para funcionar, pronto, entregou a máquina. Agora sim, agora o reloginho parou. Então o MTTR, ele considera tudo isso. Então, aspectos referentes a treinamento de pessoal da manutenção, né? Conhecer bem o equipamento para saber analisar a falha e o que deve ser feito para reparar, a ter ferramentas adequadas e disponíveis para poder fazer o reparo, ter peças sobressalentes, né? Tudo isso afeta o teu tempo médio de reparo. Bom, um outro indicador que nós temos é da taxa de falha, tá? E aqui aparece o lambda que eu havia falado na aula anterior, né? O lambda é também um indicador, é um indicador um pouco mais sofisticado do que os anteriores, tá? Mas não é mais ou menos importante, tá? E expressa a frequência de falhas, tá? Ela pode ser medida de duas formas, tá? A primeira forma é com percentagem, tá?
e não está muito relacionado à nossa área de confiabilidade, mas vamos entender o que que é, tá? É a quantidade de falhas dividido pela quantidade de produtos testados ou monitorados, tá? A gente vai ver um exemplo numérico para entender. A segunda forma de medir a taxa de falha, e essa nos interessa, é a quantidade de falha por tempo de operação, tá? Por período de tempo. Então, vamos lá, vamos imaginar o seguinte: um exemplo numérico aqui, isso fica mais fácil. Eu peguei 50 componentes eletrônicos, não reparáveis, tá? Coloquei em teste, tá? Um teste previsto para durar 2.000 horas. Ao longo dessas 2.000 horas, o que que aconteceu? Quatro componentes falharam, tá? Então, vamos lá. A primeira forma de medir é o percentual de falha. Era um teste de 2.000 horas, um teste em que eu coloquei 50 componentes para serem testados e quatro falharam. Então, 4 sobre 50 representa uma taxa de falha de 8%. Tá? Mas, como eu falei, essa taxa de falha dessa forma não está relacionado à área de conhecimento de confiabilidade. Tá? A, o que nos interessa, tá, é uma outra forma de cálculo, tá, em que a gente vê a quantidade de falhas por tempo. Tá? E aqui a gente precisa um pouco de abstração para entender. Quanto tempo no total os equipamentos foram testados? 2.000 horas. Não. No total de cada um deles. Tá? Eu vou totalizar tudo. Então, observe o seguinte: 50 componentes. Se esses 50 componentes fossem testados durante 2.000 horas, tá? E nenhum falhasse, né? O tempo total de teste, né, seria 50 vezes 2.000, seria 100.000 horas. Tá? Mas, na realidade, a gente não teve 100.000 horas. Por quê? Nós tivemos componentes que falharam. O primeiro componente falhou com 1.200 horas, o segundo com 1.450, o terceiro com 1.720, o quarto com 1.905. Né? Então, o tempo total ele é menor do que 100.000. Tá? A gente teve o primeiro componente sendo testado durante 1.200 horas, o segundo 1.450, o terceiro 1.720, o quarto 1.905 e os outros 46, né, porque os 46 que não falharam, esses sim, durante 2.000 horas. Então, esses totalizaram 92.000 horas. Então, quando a gente soma esses tempos, a gente teve um tempo total de teste de 98.275 horas. Tá? E aí sim, a gente calcula agora a taxa de falha. Em um tempo total de 98.275 horas, a gente teve quatro falhas. Então, qual a taxa de falha? 4 dividido pelo tempo total. Tá? E daria, aí dá um número bem pequeno aqui, né? 0,000041 falha por hora. Tá? Essa é a taxa de falha que a gente usa em confiabilidade. Tá? É comum, inclusive, como os números são muito pequenos, né? Que às vezes se multiplique por milhares ou por milhões, né? Então, se você multiplica ali por milhões, daria 41 falhas por milhão de horas, né? Então, fica mais fácil trabalhar dessa forma. Agora, vamos lá. A taxa de falha é falha dividido por tempo. Né? Tanto é que a nossa resposta ali deu 0,0000041 falha por hora. Se a gente inverter isso, né, ao invés de ter falha por hora, a gente teria hora por falha. Né? Então, se a gente inverte, olha que coisa interessante, se a gente inverte a taxa de falha, a gente teria o quê? A gente teria horas a cada falha. Então, isso nos dá o quê? Nos dá o MTBF, ou, não reparável, MTTF. Tá? Então, a taxa de falha ela é o inverso do MTBF ou do MTTF. Bom, agora vamos falar de mantenabilidade. Tá? E, na realidade, é uma palavra assim, meio estranha, né? Ela vem do inglês, maintainability. Né? Então a gente encontra em algumas obras mantenabilidade, ou manutenabilidade, ou mantenabilidade. Nenhuma delas, na realidade, existe, né? São meras traduções, mas é a facilidade de se
dar manutenção em alguma coisa. Estamos falando de itens reparáveis, obviamente, né? Então a gente viu que, né, no exemplo lá do MTTR, o MTTR, o reloginho começa a contar é, na análise, no acesso, no diagnóstico, na troca de peça, né? Então, alguma coisa vai ter uma melhor mantenabilidade se tiver um menor MTTR. E o menor MTTR depende de fácil acesso, conhecimento, etc. Tá? Então vamos lá. A mantenabilidade, de acordo com a norma NBR 5462, é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas sob condições de uso especificadas. Quando a manutenção é executada sob condições determinadas mediante procedimentos e meios prescritos. Ou seja, texto elaborado aqui, né? Mas vamos interpretar, né? Ser recolocado em condições de executar as funções requeridas. Ou seja, que nem o gráfico, voltar a condições normais de uso, né? Sob condições de uso especificadas. Eu vou usar o equipamento porque é previsto. Uma esferográfica eu vou usar para escrever. Se eu usar a esferográfica para soltar um arame, eu posso danificar. E aí é um problema da esferográfica? Não. É um problema de confiabilidade? Não. Eu estou usando para uma coisa que não é o previsto em condições de uso, né? E a manutenção, como deve ser executada, né? Para alguém que conhece, ter a rotina de manutenção, etc. Na mesma norma, na página 12, né, a probabilidade de uma dada ação de manutenção efetiva para um item sob dadas condições de uso pode ser efetuada dentro de um intervalo de tempo determinado, quando a manutenção é feita sob condições estabelecidas e usando procedimentos e recursos prescritos, né? Então, basicamente, repete a mesma coisa, mudando um pouquinho, né? Mas ter uma boa mantenabilidade prevê que se tenha condições de trabalho adequadas, né? É um parâmetro de projeto voltado a minimizar o tempo de reparo de um sistema. Olha só, parâmetro de projeto. Então, aqui já está falando agora em projetar os produtos não só para que eles funcionem, mas também para que eles tenham uma boa mantenabilidade, ou seja, que sejam reparados, digamos, rapidamente, né? Aplicável tanto à manutenção corretiva como à preventiva. E sua verificação pode ocorrer por meio da análise de dados apropriados, MTTR, por exemplo, né? Ou pela demonstração prática de mantenabilidade. A mantenabilidade está diretamente ligada à busca por facilitar e baratear a manutenção de um produto ou sistema. Vamos pensar no seguinte: se você pensa num carro que precisa ir para a oficina para sofrer determinada manutenção. O que acontece? Você tem o gasto com, por exemplo, as peças, mas também tem o gasto com a mão de obra, o tempo que o mecânico vai levar para fazer o reparo. Se trocar uma peça é muito difícil, ele não tem acesso, ele precisa desmontar boa parte do carro para poder chegar na peça para ser trocada, obviamente ele vai gastar muito mais tempo do que uma coisa que é de fácil acesso, né? Se ele precisa de uma ferramenta toda especial que faz um ângulo, né? Isso traz complicações quando comparados com alguma coisa que você tem um acesso fácil, com uma chave de fenda, soquete, alguma coisa assim, né? Então, é a ideia de você projetar o produto para que ele seja de fácil manutenção, de boa mantenabilidade. Ah, ah, e aí, vamos trazer algum assunto aqui que vai além do conteúdo da nossa disciplina, né? Algo para agregar mais conhecimento, né? Algumas práticas são usadas justamente pensando nisso, na melhoria da mantenabilidade, o chamado Design for Service, ou Serviceability, ou Supportability, né? O projeto para serviço, ou para sofrer serviço, né? Ou o projeto para mantenabilidade, é voltado à fácil manutenção.
né? Você já pensou o seguinte, tá bom, isso aqui eu preciso dessa peça aqui para a minha máquina funcionar. Tá bom. Mas quando eu precisar fazer manutenção, eu preciso também ter um acesso fácil a essa peça para trocar, né? Então, poxa, peraí, isso aqui tem uma barra na frente. Então, peraí, vou deslocar a barra ou deslocar esse componente para ter um acesso reto, né? Então, projetos orientados para serviço e para mantenabilidade que busca incorporar já no projeto a forma na qual se realizará a sua manutenção ao longo do ciclo de vida. Tá? Então, pensem em especial em aspectos de segurança, em aspectos de um ambiente inóspito, né? Imagina, um astronauta tendo que fazer uma manutenção lá no espaço, né? Imagina ser difícil acesso, precisar de um monte de ferramenta, né? Ou mergulhadores fazendo alguma coisa numa plataforma de petróleo, tá? A preocupação com mantenabilidade ela se torna muito grande. Numa usina nuclear, que inclusive você precisa fazer tudo muito rapidamente por preocupações com contaminação e tudo mais. A, a influência da mantenabilidade na confiabilidade. A confiabilidade do produto deve ser definida durante o processo de projeto, que inclui a sua mantenabilidade. Principalmente quando a gente entrar no braço qualitativo da confiabilidade, tá? Isso vai ficar mais claro, né? A gente compreender como as falhas ocorrem, consequentemente, o que pode ser feito para evitar ou reduzir a probabilidade de sua ocorrência, né? Quando você vai projetar um produto, uma máquina, um equipamento, você já pensa em como melhorar a confiabilidade dele e também a mantenabilidade. Aspectos referentes à facilidade de acesso e visualização, padronização. Imagina, você tem uma máquina e cada parafuso que prende um componente é um parafuso diferente. Então, quem tiver que fazer a manutenção, toda hora tem que ficar trocando a ferramenta. Isso toma tempo, né? Poxa, mas aqui eu não precisava de um parafuso tão grande, um parafuso de 6 milímetros, podia ser de 4, né? Aí você vai economizar centavos no parafuso e vai gastar mais tempo na hora de fazer a manutenção. Então, né, isso precisa ser levado em consideração. Simplificação do produto, olha só, pensem comigo, um produto mais simples, ou seja, um produto com menos peças, ele tem menos probabilidade de falha, são menos coisas a falharem. Né? Então, se eu consigo simplificar o meu produto para que ele faça a mesma coisa, eu estou melhorando a confiabilidade dele, tá? E também a mantenabilidade. Baixa necessidade de ferramentas especiais, política adequada de estoques de peças de reposição, né? Imagina, tem que trocar essa peça. Tem aí? Não, não tem. Então vamos ter que comprar. Mas é importado da China. Olha o tempo, né? E a máquina vai ficar parada, né? Então essa política de estoques precisa ser pensada, né? Estudos ergonômicos, né? Justamente para a pessoa poder ter acesso fácil, né, sem exigir grande esforço físico. Análise da sequência de reparos, né, o que, que eu preciso desmontar primeiro para poder ter acesso aonde eu vou trocar alguma coisa ou ajustar. E facilidade para diagnósticos, marcação de nível de desgaste. Por exemplo, quando você olha o pneu, né, você tem algumas marcações no pneu que são níveis de desgaste. Então, mas o meu pneu não está careca ainda, não está totalmente gasto. Não, não está ainda, mas observe aquela marquinha, ela já igualou. Então você já chegou a um nível de desgaste que é o teu limite. Né? Então está na hora de trocar. São alguns dos princípios de tais práticas. Aqui, alguns exemplos, né, de simplificação do produto. É o que se usa o design for assembly, né, o projeto para montagem. Simplificar o produto para que ele seja mais fácil de montar. Só para ser mais fácil de montar? Não, observe o seguinte: se ele é mais fácil de montar, ele é mais fácil de desmontar também.
Então você melhora a mantenabilidade. Mas principalmente, o Design for Assembly ele prevê você simplificar os produtos, você ter menos componentes. Como eu falei anteriormente, você tem menos componentes, tem menos coisa com probabilidade de dar problema, né? Então, é, observe aqui o seguinte: como é que eu simplifico um produto? Eu penso cada peça do produto. Eu preciso ter uma peça separada para isso, né? Eu tenho que ser crítico. Eu só preciso de uma peça separada se ela tiver movimento relativo com relação à outra. Se eu tenho um eixo e tenho um mancal, tem que ser peças separadas, porque o eixo está girando, o mancal está parado, né? Ou material diferente, né? Então, o suporte do bancal ele tem que ter, vamos dizer assim, uma estrutura, né? Que resista à carga, né? Mas o mancal em si, ele precisa ter características de deslizamento, baixo coeficiente de atrito. Então, você precisa ter materiais diferentes, né? A necessidade de acesso ou desmontagem. Vamos botar o exemplo do automóvel. Por que você tem um capô? O capô ele não tem função nenhuma. Não, a função é acesso, é você poder abrir para você acessar o motor, para completar o óleo, etc. Né? Então, qualquer peça que não se encaixe em uma dessas características, hipoteticamente falando, ela está sobrando. Né? Eu tenho um suporte que segura outro suporte que segura a peça. Poxa, peraí, preciso disso tudo? Né? Então, observe o seguinte: a gente tem aqui um exemplo, né? Um desenho original de um, de um conjunto qualquer, né? E isso foi redesenhado, tá? Para cumprir a mesma função, por exemplo, mas com menos peças. Tá? A mesma coisa aqui, você tinha também um conjunto com uma quantidade enorme de peças, foi redesenhado para ter menos peças. E o Design for Assembly, além de pensar em reduzir peças, ele deve buscar a facilidade de montagem. Então, tentar montar sempre de cima para baixo. Né? Então, tem que montar um conjunto. Vou botar essa base, depois eu coloco isso, depois eu coloco isso, isso, isso. Vou montando assim. Se eu tiver que montar uma coisa na lateral, depois virar, não sei o quê, eu torno isso mais demorado. É mais demorado para montar, será mais demorado para desmontar e dá chance de ter erros lá na operação. Né? Que mais? Se eu tenho que encaixar um eixo ou um pino num furo, né? Eu tenho que ficar procurando alinhamento. Faz um chanfro, que aí ele se autoalinha. Né? Se eu tenho que colocar uma molinha aqui, se eu tiver um degrau, ela pode ficar travada ali. Pode ser que eu veja e eu ajuste, pode ser que eu não veja um monte assim mesmo, e que eu trabalhe forçado e crie problemas. Né? Então, eu faço um chanfro aqui também para ela se autoalinhar. Então, são práticas de simplificação de projeto que melhoram a qualidade do produto em si, o custo e também a mantenabilidade dele. Tá? Aqui outros exemplos, tá? Se eu tenho que ter como se fosse um gancho aqui, eu só tenho uma posição para montar. Se esse gancho tem os dois lados, qualquer um dos lados serve. Se por outro lado ele tem só uma esfera aqui, qualquer posição que eu monte ele funciona. Simplifiquei na hora de montar. Né? Aqui eu tenho um chanfro de um lado arredondado do outro. Então, se eu tenho isso desenhado diferente, eu vou ter que montar de uma forma específica. Preciso mesmo? Se eu colocar arredondado ou chanfrado dos dois lados, facilita a montagem, dá menos chance de erro. A mesma coisa, eu tendo um colar aqui, coloco o colar dos dois lados. Eu tendo um rebaixo de um lado só, coloco o rebaixo dos dois lados. Tendo um canal só de um lado, coloco dos dois lados. Eu facilito a montagem, ganho tempo e evito erros de montagem, que são causas de problemas que podem afetar a confiabilidade de produtos. Tá? Além do design for assembly, a gente tem o design for manufacturing. Agora eu olho cada componente, não olho mais o conjunto, e eu penso formas de facilitar a produção desses produtos, também melhorando a qualidade do produto, a confiabilidade do processo produtivo, etc. Né? Então, por exemplo, pensar em ângulos de saída para a extração de peças plásticas. A produção de peças plásticas é feita em moldes, blocos de aço que tem vazio ali, que tem uma cavidade no formato da peça.
Então, você vai alimentar o plástico, ele vai aquecer, ele vai fluir, ele vai ser pressionado contra o molde, ele vai encher essa cavidade e vai tomar o formato da peça. Depois, isso é esfriado, normalmente com água gelada, o plástico endurece, você abre o molde e cai a peça. Cai, vírgula, né? Pode ser que ela fique presa ali por causa da contração do plástico. Aí você vai ter que ter um sistema de extração, ou eventualmente o operador vai com um gancho para puxar e pode arranhar a peça ou arranhar o molde, né? Por outro lado, se você pensar nisso e já desenhar a peça em ângulos, ela vai cair naturalmente. Paredes, também peças plásticas, com espessura constante para evitar deformação. Quando você tem a cavidade, se você tem lugares em que você tem mais plástico do que outro, né, a contração vai ser diferente. Então vai acabar criando um repuxo ali, uma deformação. E se for uma peça de precisão, isso pode te trazer problemas. Então, se você tiver uma espessura constante no desenho da sua peça, você evita isso. Peças plásticas ainda, eliminar canto vivo. Canto vivo, ele tem uma fragilização ali, né? Ele força o plástico ali, arredonda aquilo. Tá? Se for uma peça metálica, otimizar a utilização do aço. Né? Em vez no final de produzir as peças, jogar um monte de retalho de aço, se eu aproveitar melhor, eu reduzo o meu custo de produção enormemente. Tá? Então, são exemplos. Então, observe aqui. Isso aqui é uma peça plástica muito bem projetada. Reparem, ela não tem cantos vivos, praticamente não tem cantos vivos, né? Aqui foi necessário, mas aonde foi possível foi arredondado. Reparem que espessura constante do plástico, né? Evitando concentrações, evitando deformações. Tá? Da mesma forma aqui, peça usinada. Né? Que se fez aqui? Aqui tinha um canto vivo. Isso aqui é extremamente caro para você conseguir fazer. Você vai precisar de algum tipo de processo específico. Se você faz um arredondamento, você vem com uma fresa aqui, ela vai comer o material e vai ficar aquele raio. Da mesma forma aqui. Tá? Então, são práticas utilizadas para a manufatura, tá? Mas que servem também para melhorar a qualidade do processo e, consequentemente, do produto. Muito bem. Fechamos esse parênteses, né? Agora vamos voltar aos indicadores. A gente tem agora a disponibilidade. Tá? A disponibilidade, na realidade, ela congrega outros indicadores para nos dar uma medida. É a capacidade de um item estar em condições de executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção supondo que os recursos externos requeridos estejam assegurados, de acordo com a norma 5462. Tá? Então vamos lá, a gente já viu esse gráfico, a gente já conhece, né? Você tinha aqui o intervalo entre as falhas, a média te dava o MTBF, e você tinha os intervalos, e tinha o tempo médio de reparo, né? Que era o MTTR. Então a disponibilidade ela é dada pelo MTBF, tempo médio entre falhas, dividido pelo MTBF mais o MTTR. Tá? Então você vai fazer essas contas, né? Obviamente, você nunca vai chegar a 100%, né? Porque para você chegar a 100%, né? O teu MTTR teria que ser zero. Né? Então não faz muito sentido. Né? Então você vai ter sempre um valor abaixo de 100%. Né? Ah, então vamos lá, vamos a um exemplo aqui. Tá? Uma empresa tem um equipamento cujo tempo médio entre falhas, tempo médio entre falhas, MTBF, 70 horas. E o tempo médio para consertá-lo, MTTR, de 6 horas. Então a disponibilidade é 70 dividido por 70 mais 6, 92%. Tá? Aí, vamos supor, um exemplo aqui hipotético, que uma outra empresa faça uma proposta para ela. Olha, a gente estabelece para você um sistema de manutenção preventiva, tá? Que vai subir o seu MTBF. O MTBF de 70 passaria para 90 horas. Puxa, que legal, né? Aí a empresa faz as contas e vê o seguinte: bom, se meu MTBF passar para 90, a minha disponibilidade, que era 92,
Agora, 90 dividido por 90 mais 6, 96, vai subir para aproximadamente ali 94%. Puxa, bom. Ou a gente faz o seguinte, a gente estabelece aqui uma rotina de reparo, treinamento do pessoal, de tal forma que o MTTR caia de 6 para 4 horas. A empresa vai, faz as contas. Bom, então, meu MTBF continuaria em 70, só que agora o meu MTTR é 4, 70 dividido por 74, opa, 95. Então, se ela tivesse que escolher, né, entre as duas alternativas, reduzir o MTTR, esse exemplo aqui, né, seria melhor do que aumentar o MTBF. Tá? Então, é assim que se usa a disponibilidade. Tá? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: a disponibilidade, na realidade, ela tem duas formas de calcular. Uma foi essa que eu mostrei para vocês, tá? Que é o MTBF dividido pelo MTBF mais MTTR, que é a forma de cálculo, digamos, clássica, né? Comum, utilizada, que vocês encontram em todos os livros de administração da produção e operações, tipo Krajewski, tipo Slack, Henrique Correia, etc. Tá? Agora, a norma a 5462, né, ela mostra uma forma de cálculo um pouquinho diferente. Tá? Ao invés do MTBF dividido por MTBF mais MTTR, eles mostram MUT dividido por MUT mais MDT. MUT é o tempo médio de disponibilidade. Repare, MUT, tempo médio de disponibilidade, min uptime. Na forma tradicional, tempo médio entre falhas, tá? Dividido por MUT, tá? Mais MDT. MDT, tempo médio de disponibilidade, aí, que é o mean downtime, que é a mesma coisa que o MTTR. Tá? Então, o que acontece? O cálculo fica um pouquinho diferente. Tá? Reparem o seguinte, olha só, se a gente olhar aqui, a gente teve a primeira falha no tempo 10, a segunda falha no tempo 50. Então, tomando isso aqui como base, né? Se a gente fosse calcular pela forma tradicional, né, a primeira falha com 10, depois entre 10 e 50 eu tive 40, né? Então 10 mais 40, 50, dividido por 2 daria 25, né? O meu MTBF seria 25, tá? O MUT é o min uptime, é o tempo que você ficou rodando mesmo, tá? Então, aqui a máquina ficou rodando 10 horas, aí teve a falha, etc., teve o tempo de reparo. Depois ela rodou de 15 até 50, rodou 35, né? 50 menos 15, 35. Então a média aqui, o MUT, seria 35 mais 10, 45, dividido por 2, 22,5. Tá? Então tem uma diferença nas duas formas de calcular. Tá? Não chega a ser em termos práticos, uma diferença significativa, porque como o MRT, perdão, MTTR ou MDT, normalmente ele é pequeno com relação ao tempo de uso, essa diferença acaba sendo pequena, né? Então, se eu calculasse pelo tradicional, eu ia ter uma disponibilidade, sei lá, de 92%, e dessa forma aqui vai ser 91%. É alguma coisa assim, tá? Mas é importante vocês saberem que há as duas formas de calcular. Vamos agora a um outro assunto adicional, já que a gente falou de disponibilidade, né? A disponibilidade ela é usada, inclusive, num indicador muito interessante, muito, muito utilizado na área de indústria, principalmente, tá? Que é o OEE, o Overall Equipment Effectiveness, né? Que costuma se traduzir como a eficiência global do equipamento, tá? Ele analisa o seguinte: ele analisa três dimensões de desempenho, vamos dizer assim, né, de funcionamento do equipamento e transforma isso num número único. Tá? É, ele leva em consideração a disponibilidade, que a gente acabou de ver, né, mas também o ritmo e também a qualidade do que é produzido. Então, vamos entender a lógica do OI.
Imagina o seguinte, eu tenho um tempo total de funcionamento da fábrica, tá? Desse tempo total, tem uma parte do tempo que eu estou prevendo usar na produção. Ou seja, o fato da fábrica estar aberta durante, sei lá, durante 10 horas, não quer dizer que eu esteja prevendo funcionar, um equipamento funcionar durante 10 horas, né? Tem os intervalos de almoço, né? Tem manutenção programada, preventiva e tal. Tempo que está previsto não produzir mesmo. Então, no mundo ideal, né? Esse tempo planejado de produção eu ia usar integralmente para produzir. Mas na vida real não é bem assim, a gente acaba perdendo um tempo, né? Você tem perda de tempo, né? E aí é onde entra a disponibilidade. Tá? Eu tive falhas não previstas ali, tive que parar, tive que reparar, tive lá meu MTTR, né? Então, eu não consegui ter uma disponibilidade de 100%. Tá? Bom, aí o OI ele continua a partir desse ponto, né? Ele chegou até a disponibilidade, só que ele analisa duas outras dimensões. A performance, ou seja, durante o tempo que eu estou funcionando, eu funcionei no ritmo normal de produção ou eu perdi por alguma coisa, né? Uma velocidade abaixo do especificado, o material veio duro demais, eu precisei reduzir o avanço, etc., tá? Me levaram a trabalhar de uma forma abaixo do ideal, tá? E do que eu produzi, a qualidade. Será que tudo que eu produzi foi adequado ou eu tive não conformidade, tive refúgio ou alguma coisa que precisa retrabalhar? Então, o OI, ele trabalha com essas três dimensões, a disponibilidade, a performance, desempenho e a qualidade. Tá? Então, vamos lá. A disponibilidade é o tempo de operação dividido pelo tempo planejado de produção. Né? A performance, total de peças dividido pelo tempo planejado dividido pela taxa ideal de produção. A gente vai ver um exemplo numérico aqui, isso vai ficar mais claro. Tá? E a qualidade, peças boas do total de peças. O OI nada mais é do que você multiplicar essas três dimensões. Então, vamos supor, disponibilidade 87%, performance, não estou performando em 100%, mas só 86%, e qualidade, 93% da minha produção é boa, 7% é não conformidade. Então, o OI, como eu falei, ele te dá um número único, ele multiplica esses três e te dá, nesse exemplo aqui, 69%, tá? Como indicador. Tá? E você, dependendo da empresa, você vai colocar isso de uma forma visível, né? O pessoal ir acompanhando, né? A gestão visual tão comum nas técnicas japonesas, né? Então, tá bom, mas quanto é um OI bom? Bom, hipoteticamente 100%, mas isso nunca vai acontecer. As melhores empresas do mundo, né, aquelas que são top, elas chegam lá a ter um OI de 85%. O típico é ficar na base lá dos 60, 65, né? E abaixo disso, 40% é muito ruim. Tá? Então, a vantagem do OI é olhar um número único. Tá? Vou fazer umas continhas aqui, tá? Tá em inglês, mas dá para entender, né? A gente tem um turno de 8 horas, tá? Essas 8 horas representam, então, 480 minutos. São previstos duas paradas de 15 minutos e mais uma parada de refeição de 30 minutos. Então, uma parada total de 60 minutos. A máquina, o OI é usado para uma máquina única, né? Você faz o OI de cada máquina, parou 47 minutos, uma parada não prevista. Tá? Ela deveria produzir 60 peças por minuto. Tá? No final do turno, ela produziu 19.271 peças e dessas, 423 foram peças não conformes. Então, vamos calcular o UI a partir daí. Então, vamos lá, vamos colocar os números ali. O tempo de produção previsto seria os 480 minutos menos aqueles intervalos ali, menos 60 minutos. Então, eu teria 420 minutos para produzir. Só que a máquina parou 47 minutos. Então, meu tempo de operação, na realidade, foi 373, tá? De um total previsto de 420. Então, já dá para perceber que a gente perdeu na disponibilidade. Peças boas. Bom, eu produzi 19.271 e 423 eram não conformes. Então, peças boas foram 18.848. Pronto, agora a gente já tem tudo para calcular. Tá? Disponibilidade. Tá?
produzir durante 373 minutos, quando deveria produzir durante 420. Então, a minha disponibilidade é 88,61%. 81%. Tá? A performance, o desempenho. Bom, eu produzi 19.271 peças em 373 minutos. Tá? Quando eu faço essa conta e divido pelo que eu deveria produzir, 60 peças por minuto, eu vou ver que eu não consegui manter esse ritmo de 60 peças por minuto. Tá? Eu produzi menos. Né? Vocês podem fazer a conta aí, vocês vão ver que 19.271 dividido por 373 dá menos que 60. Então, a minha performance de 86,11%. E a qualidade, 18.848 peças boas, de um total de 19.271. Então, a minha qualidade, 97,8%. E aí, agora eu calculo o OII. Né? Eu multiplico a disponibilidade, 88,81%, pelo desempenho, pela performance, 86,11%, pela qualidade, 97,8%, me dá aqui aproximadamente um OII de 75%. Bom, né? Não é top, mas acima da média. Tá? Então, essa é uma utilização da disponibilidade que a gente vem no OII. Né? Bom, então vamos lá. O OII é para a máquina. Foi a máquina 001. Né? Agora, eu posso usar variantes do OII, por exemplo, para uma linha. Né? Eu posso ter os diversos equipamentos da linha, e aí eu calculo o OII-ML, né? O OII do Manufacturing Line. Tá? O cálculo basicamente é o mesmo, né? Só que agora, em vez de eu analisar um equipamento, eu analiso um conjunto de equipamentos que estão correlacionados. Né? E posso, eventualmente, até calcular a minha eficácia da fábrica como um todo, todos os equipamentos. Né? Teria OFE, né? De factory, né? Fábrica. Né? A forma de cálculo é também a mesma, né? Mas agora considerando todos os equipamentos. Bom, muito bem. Com isso, a gente termina a nossa aula 3. Tá? A gente termina esse tópico dos indicadores, dos índices de confiabilidade. Trouxemos aqui algumas informações adicionais, né? Mas lembrando que essa videoaula, bem como todas as outras, são complementares ao livro-texto. Tá bom? Então, encerramos aqui a aula. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.